Leandro começa a responder, viu? Leandro, se quiser começar com você, fica à vontade, tá? Então, vou começar aqui, né? A número 1. Como ocorreu o desenvolvimento do judaísmo rabínico? Eu respondi assim, antes do início da Era Comum, sábios judeus conhecidos como Zugot começaram a formular princípios fundamentais da metodologia interpretativa rabínica, suas crenças e práticas. Muito bom, Leandro. A Lucélia respondeu igual? Lucélia? Desculpa, é porque não sei porque tá lento que hoje eu fui tentar abrir o... Olha, ele não está me obedecendo hoje. Não sei o que está acontecendo aqui, pastor. Pode ser por causa da chuva, né? Tá chovendo aí? Tá aquele chuvisco chato, né? É. Eu respondi igual, só que aí depois eu só coloquei mais um pouquinho, onde que ele parou? Nas práticas, não foi? Aí eu só complementei um pouquinho a mais. Quer que leia o restante? É isso, é bom. Pode ler. Eu coloquei assim, aos poucos, uma classe não sacerdotal, não hereditária, de líderes comunitários, intérpretes e professores da Torá surgiu na sociedade judaica. Aí eu coloquei esse restante do movimento, né? Que Muito foi bom. surgindo, não é isso? Muito bom. Vocês responderam muito bem. Inclusive, quando fala-se do desenvolvimento do judaísmo rabínico, fala da onde ele surgiu, né? Nós sabemos que ele surgiu no século VI depois de Cristo, mas houve no primeiro século ali, no período intertestamentário, o proto-judaísmo rabínico, né? Então, ou seja, você trouxe algumas perspectivas bem interessantes de como ele surgiu, né? Grande parte do movimento farisaico e de outros movimentos ali do primeiro século. Tá muito bom. Leandro, a pergunta 2. Qual a diferença da Mishnah para a Guemará? Aí eu botei assim, a Mishnah, que significa repetição, era o método de reter e conservar a tradição numa cultura, em grande parte, via oral. Já a Guemará foram compilações feitas por rabinos após várias gerações de discussões nas academias, em Israel e na Babilônia, onde geraram extensos comentários na Mishnah por conta própria, chamados Guemará, que significa estudo em aramaico e conclusão em hebraico. Ok. O Célia respondeu igual, parecido? Só o Guemará que eu coloquei essa parte aqui, explicações dos sábios relatados em algumas torás. Tá. A Mishnah seria a recitação, né? A palavra Mishnah vem de Shana, significa repetição, né? Repetição. Então, aquilo que é repetido, tá? Ele é recitado, né? Então, Mishnah, a partir da repetição, né? Então, a Mishnah significa isso. Quem começou a Mishnah foram os Tanaítas, vamos aprender isso na apostila 8, em maiores detalhes, né? E os Amoraítas, posteriormente, eles escreveram a Guemará, seria o comentário da Mishnah. O que é a Mishnah? A Mishnah, ela seria literalmente, seria a questão da jurisprudência da Torá, né, que seria a forma interpretativa, né, de alguns rabinos. Tá? O pessoal fala que seria aquilo que Moisés passou de geração em geração, né, mas nós sabemos que nem tudo ali seria de Moisés, né, seria um pressuposto aí. Muito bom. Leandro, a pergunta número 3. Vamos lá, quais são as 6 ordens Sedarim e explique o que elas significam. Aí a primeira é Zeraim, né, sementes, que são sobre oração, alimentação, leis agrícolas. Aí depois vem Moed, que é festa, né?
que são sobre o sábado e tempos estabelecidos, feriados. A terceira é Nahim, né? Nashim, Nashim. mulheres, que são sobre casamento, vida familiar e divórcio. E depois é Nezikim, são danos, né? Que são sobre finanças, danos e compensações. E Kodashim, coisas sagradas, que são sobre sacrifícios, ofertas e questões relacionadas ao templo. E depois Tohorot, purezas, que são sobre purezas e impurezas de vasos, comidas e pessoas. Muito bom. A Lucélia respondeu parecido. Tá igualzinho. Esse aqui era só copiar. Essa daqui não tem pra onde correr, não. Tá mais fácil, né? É. Então, ou seja, aí são os tratados, né? Do Talmud, tá? Esses tratados aí, graças a esses tratados, que seria o compêndio histórico, nós sabemos como que funcionava o dízimo na Bíblia. Por quê? A Bíblia, ela fala sobre dízimo, só que ela não explica como funcionava o dízimo, né, em detalhes. E o Talmud, né, ele explica em detalhes aí, né, sobre como que funcionava a questão de ofertas, na parte histórica. Seria a interpretação oral daquilo que está escrito, né? Por exemplo, a Bíblia fala sobre a carta de divórcio, mas a Bíblia não fala sobre a eruzim, que seria o contrato pré-nupcial que se dava, né, em um casamento. Então, ou seja, vamos aprender em detalhes na próxima apostila sobre eruzim, nessuim, que seria o contrato de matrimônio, tá? E o eruzim seria o pré-matrimônio, que seria o noivado, e o nissuim seria a confirmação do eruzim, né? Então, ou seja, quando um nessuim era rompido, né, se dava a Sefer Kritut, ou carta de divórcio. Então, por exemplo, a Bíblia fala sobre a carta de divórcio, mas ela não fala sobre o Nessuim e Eruzim. E graças a esse compêndio histórico chamado Talmud, nós sabemos como que funcionava essas perspectivas. Ok? A 4 agora, né? Agora é 4. O que é Talmud? Eu botei, significa aprendizado ou instrução. É uma combinação da Mishnah como texto base e a versão da Guemará. Muito bom, Leandro. A Lucélia. Igualzinho. Igualzinho, né? A palavra Talmud, né, ela tem o mesmo radical de Talmid, né? Talmid, que é discípulo, né? Qual que seria a diferença? Talmud, literalmente aluno. Talmid, discípulo. Qual a diferença de um aluno e um discípulo? Um aluno, ele aprende com o professor, mas ele não imita o professor. Agora, um Talmid, ele aprende com o professor e imita o professor. Por isso que Jesus fala, ide fazer Talmid, que é discípulos. Ou seja, Jesus não pede para fazer aluno, pede para fazer discípulo. Por quê? Porque ele quer que os discípulos imite o seu professor. Não só em questões de ensinamento, mas também em questões de conduta e caráter, né, que é bem interessante. Então, por exemplo, o vocábulo Talmud, né, e Talmid, ambos vêm do verbo lamed em hebraico, o verbo ensinar, né? Por isso que pode ser instrução, porque está associado a ensino. Tá muito bom aí. Estou indo muito bem. Pergunta número 5, Leandro. O que são cercas ao redor da Torá? São medidas de proteção que foram feitas para ajudar as pessoas a ter mais cuidado e evitar quebrar as leis do Eterno. Muito bom. A Lucélia. Se eu demorar, gente, é porque o mouse está me desobedecendo, tá? Fica tranquila. Passando. Eu coloquei praticamente igual, porém tem a parte que eu tinha acrescentado do meio, que é para que alguém
quebre um mandamento, é necessário passar por cima da cerca, né? Aham. A cerca seria o ensinamento, né, pastor? A cerca seria o quê? A Então, cerca seria uma interpretação da Torá, né? tá. A cerca, ela é chamada no judaísmo como Masei HaTorá, obras da lei, né? Masei HaTorá pode ser traduzido como cercas da lei ou obras da lei. Seria a forma interpretativa de se aplicar um mandamento. Eu vou dar um exemplo, Célia, para você entender. Por exemplo, a Torá ensina, não adulterarás, né? Jesus, ele cria uma cerca em cima desse mandamento. Ele fala assim, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, não adulterarás, né? E aquele que cobiçar já está adulterando. Então, ou seja, ele criou uma cerca em cima do mandamento. Ele ensinou uma obra da lei em cima desse mandamento. Por quê? Na concepção de Jesus, se você cobiçar uma pessoa, né, tendo desejo pelaquela pessoa, no seu coração você já adulterou. Então, para que serve a cerca? A cerca servia para proteger o mandamento. Porque se você cobiça com os olhos e desce para o coração, né, automaticamente, para você cair em prática, é muito mais amplo, né? Seria algo bem mais fácil. Então, ele fala para não cobiçar com o coração, para evitar a prática, entendeu? Isso seria uma cerca, tá? Deu para entender? Entendi. Muito Muito bom. bom. A 6, Leandro. Vamos lá. Quais são as principais diferenças do Talmud Yerushalmi e o Bavli? Eu botei. O Talmud de Jerusalém foi organizado pelos estudiosos das Academias da Galileia, século III, né? Da Era Comum. Isso. Ele é menos extenso, mas ele contém um detalhe material não encontrado no outro. No outro Talmud também é menos popular, sendo mais antigo que o da Babilônia por 200 anos. Pode ser mais valioso como fonte histórica. Já o Talmud babilônico foi organizado pelas academias da Babilônia no século V da Era Comum. Ele é uma versão mais extensa, tendo seus comentários mais longos e mais completos. 276 páginas, né? Sendo mais popular no âmbito de estudos. Muito bom mesmo. Lucélia respondeu parecido. Tá igual o dele também, pastor. Muito bom. Então vocês viram o quê? Vocês viram qual a diferença do Talmud da Babilônia, né, e o Talmud de Jerusalém. A diferença, por exemplo, seria a Guemará, né, que foi, o Leandro passou muito bem aí. A Guemará seria a interpretação dos amoraitas da Babilônia e a interpretação dos amoraitas de Jerusalém. Os amoraitas, eles eram o quê? Estudiosos judeus, né? Que na sua época eles fizeram o comentário da Mishnah, tá? Que é bem interessante. Então o Leandro passou algo bem interessante também, que o Talmud da Babilônia, ele é mais extenso, né? Porque ele é mais explicativo, né? O Talmud de Jerusalém, como ele foi escrito em Jerusalém e a maioria já conhecia oralmente a tradição, então não foi necessário muita explicação. Mas é bem interessante que o Talmud de Jerusalém ele é mais antigo, né? Então ele possui ele é bem mais utilizado na parte histórica, né? Apesar de eu não ser um especialista em Talmud, um professor meu no seminário, ele trouxe uma perspectiva bem interessante, dizendo que o Talmud de Jerusalém, ele fala bastante sobre Messias, né? E tem bastante associação a Jesus, Yeshua. Então você vê que os judeus não usam muito, né, o Talmud de Jerusalém. Eles usam mais o Talmud babilônico, né? Então, ou seja, é bem interessante essas perspectivas, porque na parte histórica ele vai trazer algumas perspectivas que o Talmud de Jerusalém não tem, apesar de ser mais extenso. Tá muito bom.
Depende também de quem está vendo, né, pastor Cássio? Porque Oi? depende também para que a pessoa vai usar, né? Exatamente. Se for uma pessoa que crê em Yeshua, ele vai usar para o bem, né? Se for uma que não crê, não vai querer usar o da Babilônia, como o senhor falou, né? Exatamente. Apesar que as supostas citações de Jesus e Yeshua no Talmud babilônico tá, são falácias, né? Tem um estudo que eu fiz com a Roberta e nós observamos através das academias, né, que o Talmud não fala sobre Jesus, né, de uma forma direta. O nome Yeshua que tem lá não são pessoas contemporâneas ao Jesus do primeiro século, mas são pessoas que viveram ou antes ou depois. Então, alguns estudiosos vão dizer que o Talmud não cita, não fala sobre, no caso, sobre o nosso Messias. É bem Muitos, interessante isso. muitos vão falar que esse Yeshua que é citado aí é o Yeshua, o Messias, né? Jesus, né? Mas não é, né? Que era o Mas nome não é. comum. Perante a datação, não bate. Não bate, né? Quando a gente observa a datação que o Rabino que falou, que trouxe o comentário, nós vemos que não bate perante a datação, né? Tem até um estudo depois da Roberta lá no canal da Caminho de Sião, que eu fiz com ela sobre isso. Depois vocês podem estar dando uma olhada lá. Tá? É um estudo de mais ou menos 40 minutos a uma hora, e a gente vai explicar sobre essas questões aí. Né? É bem Ok. interessante. Acho que agora é a 6, é o 7. 7, né? O que é o Midrash? Eu botei, é um método de interpretar histórias bíblicas, indo além de uma simples destilação de ensinamentos religiosos, legais e morais, que vai além da abordagem gramatical histórica. Muito bom. Lucélia. Aí eu só complementei, tá? Uhum. Ela preenche lacunas deixadas na narrativa bíblica sobre eventos e personalidades mencionadas. Aí eu coloquei exemplo aqui que eu lembro da aula, que eu coloquei lições de vida, sermões e parábolas, que, se eu não me engano, a professora Roberta tinha dado uns exemplos. Muito bom. O Midrash, né? Ele é dividido em duas perspectivas, né? Midrash Halachá e o Midrash Haggadah. O Midrash Halachá seria formas de andar perante a interpretação de mandamento. A palavra Halachá, ela vem do verbo halá em hebraico, do verbo andar. E Haggadah é um termo em aramaico para parábola, são contos, né? E nós observamos o Midrash Haggadah no Novo Testamento através das parábolas de Jesus ali. Então ele trouxe muito Midrash Haggadah. A Midrash Haggadah seria histórias com E, não com H. Seria a história não seria mais história verídica, mas ela teria uma moral em cima da história desses contos. Eu vou dar exemplo a Midrash Haggadah da parábola da semente. Fala que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, né? Ou, né? Ou falar que o grão de mostarda seria a menor da semente. Isso não é uma verdade. Quem estuda botânica sabe que o grão de mostarda não é a menor da semente. E Jesus, será que Jesus ele não sabia disso? É claro que ele sabia. Mas quando ele falou que o grão de mostarda seria a menor da semente, ele está querendo simbolizar o quê? Israel seria a menor das sementes. E o grão de mostarda, ele não é grande o suficiente para passarinhos pousar e fazer ninho. O grão de mostarda, ele chega no máximo a 1,5 metro de altura. Então, os galhos são bem fininhos, não tem como fazer ninho ali, né? Mas ele trouxe uma história com ele para passar um sentido ali, um conto ali, uma moral, né? Um princípio, né? E o princípio é chamado de midô, em hebraico. E qual que era o princípio? Israel seria uma pequena semente, né, como um grão de mostarda, a menor da semente no sentido
da menor das nações, e ela serviria de árvore, se tornaria uma árvore muito grande, que as nações fariam ninho nela, por quê? Através do enxerto, né? E o Messias viriam deles. Então, a moral da história está nesse assunto. Então, é bem importante vocês entenderem isso, para vocês entenderem o que é uma midrash, né? Agadá, e uma midrash halachá, né? Que seria, foi a forma que eu expliquei para a Lucélia acima, né? Quando eu falei sobre o adultério ali, né? Então, quando traz uma cerca, a cerca engloba, seria uma midrash halachá, forma de andar, tá? O midrashim, que é o plural de midrash, também está associado ao midô, em hebraico. Midô seria princípios, irmãos, tá? Esses princípios aí é bem interessante, e vai abordar algumas perspectivas aí, né? Que seria os 7 princípios de Hillel, né? Que seria a questão de como se expressa a filologia da poética semita, os 13 princípios do Rabino Ismael. Não que eles criaram esses princípios, mas eles codificaram. Porque antes de existir Rabino Ismael, e antes de existir também o Rabino Hillel, você já vai encontrar o Calva Homer na Bíblia hebraica, você vai encontrar o Gezer HaShavá, que é o segundo princípio de Hillel, Bian Ave, Mikatuv Echad, né, construir uma família, um caso de um verso, você já vai encontrar os profetas fazendo isso. Então, simplesmente, Hillel, como um sábio, né, Zugot, né, ele codificou a questão desses princípios, e o Rabino Ismael também, eles codificaram esses princípios que fazem parte da literatura bíblica, né, e também fizeram parte da cultura rabínica também. Tá? Midrash. Oi. Quer fazer pergunta? Mas pode continuar. Midrash. Mas pode... Tá, eu só vou explicar essa parte e vou deixar você fazer a pergunta, tá? Midrash. A palavra Midrash, no hebraico moderno, significa estudo ou ensino, tá? No hebraico bíblico, o termo Midrash significa busca ou investigação. A palavra Midrash, ela vem do verbo darash, o verbo investigar, né? Aliás, é o verbo buscar, e o verbo buscar vem do verbo trility, que é o verbo investigar, né? Que é bem interessante. Midrash seria a união da preposição mi mais o vocábulo darash, que significa a partir da investigação ou da investigação. Então, a investigação das escrituras... Só para pedir aqui, que está aqui na apostila, que também significa procurar o inquérito. Está ligado a isso, né? Investigação. Exatamente. Né? A investigação, quando você procura e busca, você tem um inquérito. O que é o inquérito? Você vai trazer uma resolução daquilo que você investigou. Bom. A Lucélia queria fazer uma pergunta, Lucélia? Era só para falar que eu estava lembrando do ensinamento do grão de mostarda, que eu tinha esquecido qual era o simbolismo. Aí, agora vem a pergunta. Mas será que no entendimento, né, das pessoas da época, quando Jesus ensinou, será que no entendimento deles o grão de mostarda para eles seria o menor? Última pergunta. Quando quando você estuda a cultura judaica do primeiro século, tá? O grão de mostarda não era o menor grão. Existia grãos menores que já eram conhecidos já. Entendeu? Então, sempre quando você vai ver uma Midrash Agadá, que seria um conto, o conto sempre está associado a uma história, não uma história com H. Uma história com E. É um conto, né? Seria você dar indiretas para trazer um princípio. Entendeu? Eu não sei se na sua infância, Lucélia, você já brincou de dar indiretas, assim, você contar uma história para dar uma indireta para alguém. Tá? Isso seria uma Midrash Agadá. Entendi. Ok? Agora acho que é 8, né, Leandro? Isso, 8. O que é o Targum? Que é o Targum? São paráfrases do texto hebraico com base na tradição, muitas vezes fornecidas com breves comentários e interpretações.
contendo testemunhos valiosos de antigas interpretações de várias tradições escribais. Muito bom. A Lucélia. Agora eu vou ter que ler que ficou diferentezinho aqui. Tá. É um termo dado às traduções aramaicas da Bíblia. Essas traduções provavelmente começaram a aparecer no início do século V, mas não foram organizadas ou reunidas até a Era Comum. Os Targums são textos rabínicos que combinam tradução, exposição midrástica e comentários em um único gênero. Tá. É assim. O Targum, o que é Targum? Targum é uma palavra hebraica, que seria tradução, né? Targum significa literalmente tradução. O Targum, ele foi chamado no primeiro século a tradução parafraseada para o aramaico, tá? E o Targum não foi traduzido por rabinos, porque não existia rabinos no período intertestamentário, tá? Os rabinos surgiram no século VI depois de Cristo. E o Targum, ele data do século VI antes de Cristo, tá? Então, o Targum, ele é da época de Esdras ali. É claro que no primeiro século, os Targumim que são do primeiro século que temos, eles fazem parte, tá? Eles fazem parte de cópias que, no caso, o antecediam, né? Então, ou seja, para simplificar para vocês, Targum seria a tradução parafraseada para o aramaico, tá? O que é uma paráfrase? Vou explicar para vocês aqui, vou usar o texto de Gênesis 1, verso 1. Em português está, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso é o que está em português. Em hebraico está, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Em hebraico está Bereshit. Bereshit não é no princípio, é em princípio. Então, seja, como o tradutor do Targum sabia que Bereshit é em princípio e não no princípio, ele escreveu, ele fez uma tradução parafraseada para o aramaico. Ele escreveu assim: em um princípio da eternidade, criou Deus os céus e a terra. Olha só que interessante. Em um princípio da eternidade. Ou seja, a palavra Olam, ali no texto original, não existe. Mas ele parafraseou em um princípio da eternidade. E por que ele acrescentou eternidade na tradução? Para explicar para os judeus que estavam morando fora de Israel, que eram fluentes no aramaico, que a questão gramatical ali está se referindo em princípio e não no princípio. Entendeu? Qual a diferença de no princípio e em princípio? Quando você fala no princípio, você vai entender que seria o princípio de todas as coisas, inclusive do universo. Mas quando você fala em princípio, você já está criando algo dentro de algo. Entende a perspectiva? Então, Bereshit, em princípio. Por isso que traduziu em um princípio da eternidade, criou Deus os céus e a terra. E quando você pega no grego, também está enarque, né? Está enarque. Enarque significa em princípio. Em princípio, né? Epoiesia, Roteus, fez o Deus, o céu e a terra. Tom Uranon Kaitiangen. Por que está céu no singular? Porque a Septuaginta entendeu que o vocábulo Shammai ali seria céu no sentido de universo. Então você vê que existe o quê? Interpretações do texto na tradução. Foi o que o Targum também fez. Tá bom? Traduções parafraseadas. A paráfrase não é algo apenas específico do Targum. A Septuaginta também tem traduções parafraseadas.
não são com tanta frequência quanto no Targum, mas também tem, tá? Traduções parafraseadas. Ok? Acho que é 9 agora, né, Leandro? Ou é 8? 9. É 9, né? Pode ler, Leandro. Isso, é a 9. Pode ler. O que é a Torá oral? Essa daí já não tinha muito na apostila, né? Aí eu Mas botei... foi passado na aula, nas aulas. Isso, só falou, né? Eu botei aqui o que eu entendo mais ou menos do que é a Torá oral. Eu botei instruções dadas pelo Eterno a Moisés, que foi passado a Josué, que continuou sendo transmitido de geração a geração. Muito bom. Muito bom. Lucélia. Eu também coloquei assim, só que eu achei na apostila. Isso mesmo. Eu sabia que era mais ou menos isso. Eu falei, gente, é mais ou menos isso, mas espera aí, deixa eu achar. Mas É isso mesmo. É isso mesmo. Ele falou que não tá na apostila, mas tá lá sim. Mas tá na apostila. Quer que leia? Pode ler, Lucélia, pode ler. De acordo com os conceitos rabínicos, Moisés recebeu muitas instruções de Deus. Nessa linha de pensamento oral, foi passado oralmente a Josué e depois ensinado aos anciãos, que por sua vez foi partilhada com os profetas e eles transmitiram aos homens da grande assembleia, os sábios no exílio babilônico. E chegou até nós, faltou essa parte. Muito bom. O que vocês responderam está correto, porque, segundo a tradição judaica, a Torá oral seria a interpretação, né, do que está escrito para Moisés. É claro que academicamente existe controvérsias em cima disso. Né? Eu acho que eu até fiz um comentário junto com a Roberta para vocês sobre isso, quando eu falei que, por exemplo, teve a questão ali na época de Josias, né? Que a Torá tinha sido esquecida, e quando o sumo sacerdote Ilquias encontrou a Torá, houve um espanto ali da população, porque eles não estavam praticando a Torá, então a Torá ficou um bom tempo sem ser praticada. Se a Torá escrita ficou um bom tempo sem ser praticada, que dirá a Torá oral, né? Então, ou seja, a tradição vai dizer que Esdras, né, quando ele subiu da Babilônia, ele foi aquele que criou, que trouxe, né, novamente a tradição oral, tá? Então, ou seja, são pressupostos acadêmicos em cima disso. Qual que seria a minha opinião, tá? Agora eu vou dar a minha opinião. Pelo que eu conheço de Talmud, vai ter coisas ali que a gente observa que é bem inspirada pelo Eterno, e vai ter coisas que a gente vai ver que não é inspirada pelo Eterno. Então é como se fosse um misto de coisas inspiradas e coisas não inspiradas, né? Então é o que eu entendo do Talmud. Por quê? Vai ter muitas questões que vai trazer solução e coisas que vai trazer confusão. Então tem que saber fazer um filtro, né? É uma literatura muito boa da parte histórica, mas a pessoa tem que saber fazer um filtro, tá ok? Ok. Agora é a 10, né? Eu passo só para ver se eu entendi direitinho, assim, a gente tem que, quando o senhor fala filtrar, a gente fazer aquele levantamento, se está de acordo com o fundamento bíblico, né? Isso! Né? Isso mesmo. Sempre Isso está mesmo. fazendo essa análise, né? Exatamente. Porque assim, ô Lucélia, se você for fazer uma teologia normativa do cristianismo, dependendo da teologia que você for fazer, eles vão satanizar o Talmud. Mas muitos que satanizam o Talmud nunca leram o Talmud, entendeu? Então, ou seja, a forma mais honesta de se passar um estudo é ensinar a pessoa a cavar, a pesquisar. Então, por exemplo, se você pega... Tem um livro histórico de um teólogo alemão chamado Joaquim Jeremias. Chama-se Jerusalém nos Tempos de Jesus. Eu tenho até ele aqui na minha biblioteca. Aqui.
E se você pegar a fundamentação histórica de Joaquim Jeremias, 90% é do Talmud, da parte histórica. Entendeu? Então, ou seja, aí você vê alguns teólogos usando essa literatura como base histórica, e a pessoa sataniza o Talmud, sendo que essa base histórica que Jeremias trouxe veio do Talmud. Só que a diferença é que Jeremias fez o quê? Ele fez um filtro. O Joaquim Jeremias fez um filtro ali e passou aquilo que está em concordância na questão de datação, na questão cronológica, na questão, sabe? Ele fez, no caso, um filtro. E se você ler o prefácio, ele vai citar as bibliografias, que é o Talmud. Entendeu? Então, ou seja, você pode pesquisar o Talmud, mas você vai ter que aprender a fazer um filtro em cima dele. Então, isso seria uma pesquisa acadêmica, tá? Você não é obrigado a concordar com tudo que a literatura diz, mas você pode fazer um filtro, né? Eu aconselho, Lucélia, que toda literatura que você for ler, você tem que fazer um filtro, porque nem todo, não existe uma literatura 100% correta. Sempre vai ter a questão da opinião da pessoa que fez a literatura, entendeu? Então, por exemplo... né, pastor Caio? Exatamente. Você que é professora e já fez faculdade, quando você fazia suas pesquisas, você sabia aquilo que era mais próximo, o que era menos próximo. Então, significa o quê? Vertentes, né? Então, no caso, a questão de toda a literatura que você for ler, eu aconselho você fazer um filtro. Tá bom? Acho que é 9, né, Leandro? Não, agora... Não, é 10. É 10, né? É 10, né? Quais são as tarefas do erudito de Torá? Aí eu botei, a primeira é julgar, né? Segunda, fazer discípulos, e a terceira é fazer uma cerca em torno da Torá. Muito bom. Célia? Eu não sabia essa, não. Eu falei assim, eu acho que é escrever a Torá. Eu tô rindo de mim aqui. Tá certo, do Leandro? Tá certo. Ajudar. Porque a pergunta foi, qual que é a função de um erudito de Torá? Erudição se denomina a pessoa que domina o assunto. Então, ou seja, se você, Lucélia, fosse uma professora de Bíblia, então você seria apta a julgar uma causa dentro das escrituras. Então, geralmente, os eruditos de Torá, principalmente na parte dos Zugot, que vamos estudar na apostila 8, eles faziam bastante essa questão de julgar, né? Porque as pessoas acham que é errado julgar. O julgar que é errado é você condenar a pessoa ao inferno. Isso é errado. Agora, julgar perante a reta justiça é bíblico. O próprio Jesus falou lá em João capítulo 7, julgai pela reta justiça. Por exemplo, como que você sabe que uma pessoa está errada? Porque você vai ler as escrituras e vai falar assim, ó, aquela pessoa ali é casada, mas ela está pulando a cerca com a vizinha. Então, perante as escrituras, você está julgando a causa dele e você está mostrando que ele está errado. Isso não é pecado você julgar a pessoa, desde que você seja exemplo para aquela pessoa. Por isso que Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, que não julgueis para não ser julgado. Quando ele fala não julgueis para não ser julgado, não é que é proibido julgar, mas se você for julgar, você tem que estar na retidão. Porque o que adianta eu corrigir alguém que está em adultério, sabendo que eu estou praticando furto e roubo? Entendeu? Então, ou seja, eu teria que tirar a trave dos meus olhos para me julgar aquela pessoa. Entendeu? Então, é nesse sentido. Então, por exemplo, Jesus, ele foi um grande erudito de Torá. Por quê? Porque ele nos ensinou a andar corretamente. No entanto, ele fala lá em Mateus capítulo 5, ele fala que a nossa justiça tinha que exceder a dos escribas e fariseus. Exceder. O que é exceder?
ser superior, porque ele trouxe a aplicação correta da Torá e dos profetas. Se ele trouxe a aplicação correta, o nosso caminhar, o nosso andar tinha que exceder a dos escribas e fariseus. Tem um comentário aqui, pastor Cast. Tá na apostila, ô Lucélia. Tá na página 26. Quer ler? Quer ler? Pode ler. Tem um comentário da Mishnah, Pirkei Avot 1:1, né? Está assim, estes disseram três coisas: seja deliberado em seu julgamento, faça muitos discípulos e construa uma cerca em torno da Torá. Uhum. Ou seja, fazer discípulos foi uma coisa que Jesus nos ensinou, né? Como um grande erudito de Torá. Então, ou seja, o que é fazer de discípulo? Paulo fala, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, por exemplo, se eu, pastor Kerr, imito Cristo, vocês podem me imitar. Tá? Porque eu fui discipulado por Cristo e estou discipulando vocês com Cristo. Então, por exemplo, vocês me imitam se eu estiver imitando Cristo. Agora, existem pessoas que às vezes aprendem comigo e com você, mas não imitam você. Porque talvez você não esteja imitando Cristo, ou talvez ela não se enquadra na questão do que Cristo quis passar a ensinar. É igual quando Yeshua fala dos fariseus, né? Para a gente fazer o que eles falam, mas não fazer o que eles fazem, né? Exatamente. Agora, por exemplo, questão fazer uma cerca. Por exemplo, a Bíblia, ela não fala que beber bebida alcoólica é pecado, mas ela fala que se embriagar é pecado. Então, por exemplo, como que eu faço uma cerca em cima desse mandamento, não se embriagar? Eu ensino para as pessoas da seguinte forma: se você não tem problema com a bebida, você bebe socialmente um copo de vinho antes do jantar e não causa problema com isso, sem problema. Agora, se você já teve problema com bebida, não beba. Então, isso é uma cerca, tá? Não aconselhar a pessoa que tem problema com bebida a beber. Porque ela vai causar escândalo e vai pecar. Entendeu? É uma cerca. Então você vê que são princípios que estão no Pirkei Avot que Yeshua trouxe também. E os discípulos também trouxeram. Agora é 11, pastor Cast. Oi? É 11, né? Isso. Você pode ler. Qual a diferença da Mishnah para Tosefita, né? Tosefta. Tosefta, né? Tosefta. Aí eu botei, a Mishnah é uma das mais antigas tradições judaicas com explicação da Torá preservadas por escrito. Já a Tosefta são adições que servem como complemento para as discussões da Mishnah. Muito bom. Muito bom. Correto. Lucélia? Dessa vez o meu ficou diferente, porque eu fiz bem resumidinho, então eu falei do meu entendimento aqui, que a Mishnah é baseado, né, na lei oral, né, nos ensinamentos que foram passados. Uhum. E a Josefta, eu coloquei que é a compilação básica da Mishnah. Eu entendi que é como se fosse um resumo da Mishnah, seria isso, essa compilação? Ótima pergunta. O que é a Tosefta? A Tosefta, por exemplo, a Mishnah, você viu que os Tanaítas começaram aquilo que era oral, eles transformaram em escrito. Começou através de Yohanan ben Zakkai, está lá na apostila. Ele foi o primeiro Tanaíta, na cidade de Yavne ali, ele fez o concílio de Yavne ali, ele levou o Sinédrio de Jerusalém para Yavne, e ali ele começou o quê? A escrever aquilo que era recitado. Por volta da metade do século II, acho que século II ou século III, Yehudá Hanassi, ele terminou a compilação da lei oral, né? Então, ou seja, a Mishnah ela foi concluída ali. Quais são as adições da Mishnah? As adições da Mishnah elas foram expressas pelos amoraitas. Por quê? Através do comentário da Mishnah, que seria a Guemará. Entendeu?
Então, os amoraitas da Babilônia adicionaram na Mishiná a Guemará da Babilônia, e os amoraitas de Jerusalém adicionaram a Guemará de Jerusalém. A Guemará de Jerusalém mais a Mishiná deu origem ao Talmud de Jerusalém. A Guemará da Babilônia mais a Mishiná deu origem ao Talmud da Babilônia. Então, por exemplo, antes do Talmud se chamar Talmud, ele era conhecido como Tosefta, que seria a Mishiná mais as adições. Entendeu? Entendi. Então, é mais as adições, não é um resumo. Ok. Entendeu? Inclusive você vai encontrar a explicação lá na apostila. Uhum. Tá bom? O senhor não lembra, né, pastor? É que o Leandro me deu a página 26 que eu não tinha encontrado. Achou aí? A página 26, ok, Leandro, que essa ali eu tinha boiado. Eu acho que é uma. Tá. Eu pensei que ia ter mais gente agora à noite e acho que a maioria vai participar amanhã. Pessoal, deu para. Eu quero dar parabéns para vocês, tá? Vocês foram muito bem mesmo, tá? Essa prova teve 11 perguntas, né? Mas eu acho que ela foi fácil, né, gente? Essa não teve nenhuma formulada, não, né? O senhor pegou tudo que estava na apostila, praticamente. Isso. Foi bem mais fácil. Quem sabe na próxima eu complico mais um pouco, né? As outras vezes a gente quebrou bem a cabeça. Mas ficou mais fácil, né? Alguma dúvida? Ô, pastor, não é bem dúvida. Eu gostaria de pedir para o senhor uma explicação aqui, que é coisa que eu não sei mesmo, sobre, a era comum. Seria como o senhor, não sei se o senhor chegou a falar sobre o que Mas sim, eu explico sim. Então, eu entendi melhor. era comum. É um termo acadêmico para antes de Cristo ou depois de Cristo, né? Se você vê AER, antes da era comum, antes de Cristo. ER, depois de Cristo. Depois da era comum, entendeu? Então, a era comum, ela seria aquele um pouquinho antes de Cristo. Era comum pode ser o termo utilizado para antes de Cristo ou depois de Cristo. Por exemplo, se você pega AEC, antes da era comum, antes de Cristo, entendeu? Tá, esse Ezinho é da era comum, tá? Isso. Eu não tinha entendido esse Ezinho aqui, ó. Tá. Sim. É porque, por exemplo, no caso antigamente, se usava muito antes de Cristo e depois de Cristo, né? Agora, as academias estão utilizando mais essa expressão. Antes da era comum e depois da era comum. Tá? Eu vi isso na apostila, antes da era comum. Aí depois eu vi alguma coisa falando da era comum. Eu falei, mas que raios é isso de era? Que era que não era? Eu falei, o que será que aconteceu aí que eu não estou entendendo? Então, sempre quando você vê... Estava entendendo, não estava associando que época é essa era comum. Tá? Então, sempre quando você vê AEC, antes, que seria antes da era comum, é antes de Cristo. Tá? Tá. E EC é sempre depois de Cristo. Ok. Entendeu? Ok, pastor. Entendi. Se tiver mais perguntas, fica à vontade aí, aproveita. É mais que eu me lembro aqui. Não, fora os micos que eu costumo pagar, né? Não, aqui estamos todo mundo para aprender junto, Sérgio. Não é mico, não. Mico é não aprender. Para a gente aprender, a gente tem que perguntar, né? Até um certo tempo eu também tinha essa dúvida aí. O que significava EC, AEC? Corrido de mim mesmo. Mas é no normal, faz parte. Por exemplo, hoje mesmo, o pastor Fernando, na parte da manhã, ele perguntou qual a diferença de Teva e Tevat, né?
Ele falou assim, porque a palavra hebraica significa arca, tevat é arca e tevat também é arca. Eu falei, são as mesmas palavras, né? A diferença é que uma está na forma construta e outra está na forma absoluta. Ele falou assim, mas quando eu estudei hebraico com o senhor não me falou sobre isso. Eu falei, porque você não chegou nessa parte ainda. Porque o hebraico é níveis, né? De nível A, B, C, D e E, né? É igual Torá, pastor Castro, que significa instrução ou ensino. Uhum. A gente vendo aqui Talmud, outras palavras aqui, muitas também vinha mais ou menos o mesmo significado, né? Como é que é? Não, Torá, né? A Torá a gente sabe que significa instrução ou ensino. Aham. Dentro da apostila 7, tinha coisas também que significavam mais ou menos isso. Aprendizado, ensino, Midrash. praxe. Então, porque assim, Torá. Torá vem do verbo yará. O verbo yará significa lançar. Então, a Torá, ela lança instrução, lança ensino. Tá? Então, a Torá, que seria instrução, ela vai trazer o quê? O lamed, que é ensino. Tá? E o lamed seria a raiz da palavra Talmud e Talmid. Entendeu? Entendi. Então, a língua hebraica, ela trabalha dessa questão. Você vai ver palavras que estão associadas, né? Palavras que têm significado semelhante. Talmud mesmo, né? Que significa aprendizado ou instrução também, né? Fala-se aprendizado ou instrução, porque Talmud, aprendizado e instrução seria uma paráfrase do real significado. Uma paráfrase. Porque Talmud é literalmente aluno. Aluno, né? Porque é Talmidim, né? Sim. Então, qual que é o sinônimo de aluno? Aprendizado. Ah, entendi. Entendeu? O hebraico já vai dentro já está mais profundo, né? Exatamente. Então, o sinônimo de aluno é aprendizado. Uma pessoa que aprende é uma pessoa instruída. Então, a pessoa que formulou a apostila, ela trouxe uma questão mais parafraseada ali, entendeu? Mais básica, né? Mais básica. Então, Talmud, literalmente, é aluno. Talmid, discípulo. Discípulo no sentido daquele que imita o seu professor. Entendeu? É um discípulo, né? Lembra que perguntaram para Pedro, né? Você é discípulo dele? Não conheço ele não, mas você fala igual a ele? Você se veste igual a ele? Ele já sabia, não tinha como ele mentir. Você entendeu? Não tem como mentir. Por quê? Porque era um discípulo, né? Então, o discípulo está muito associado a isso. Ele acaba herdando a característica do seu professor. Entendeu? Entendi. É bem interessante isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Não sei que está tranquilo. Muito bom. Muito bom, né? Muito bom esses estudos. Porque essa apostila teve muito assunto, assim, para absorver tudo é muita coisa. É por isso que eu fiz ela em 3 partes, essa apostila, Leandro. Por quê? Porque senão eles vão ficar perdidos, cara. É muita coisa. Tipo, a gente pegou tudo de uma pancada só, né? Que a gente só ouve assim por alto. Aham. A Lucélia tá falando. Pode falar, Lucélia. Desculpa, eu até parei, que eu te interrompi, pode falar. Aí, agora ele não quer falar, viu? Fala, Leandro. Não pode falar, Lucélia. Eu tô falando que depois que termina a aula, aí parece que eu começo a lembrar das coisas, parece que vai, né, vou digerindo, digamos assim. Mas aproveita, Lucélia, que você lembra e pode perguntar, entendeu? Até que agora tá tranquilo, mas depois que aparece. Mas eu tenho acompanhado, eu tenho lido lá sempre que dá,